Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, eu sei que muito provavelmente alguns de vocês vieram parar aqui nesse vídeo por causa desse título, né? Mas esse título, ele é pertinente, eu estou fazendo ele por um motivo, tá? Primeiro, eu acredito que eu tenho um compromisso com Deus para com os meus irmãos, da qual eu fiz parte um dia. Pessoas queridas, povo de Deus que se encontra dentro dessa denominação, assim como em outras espalhadas nos 4 cantos da terra. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes vejo pessoas se achando exclusivistas, dizendo que não, quem não for povo da nossa igreja, literal, física, não vai fazer parte da salvação. E por mais que alguns digam que não, esse povo está espalhado sim, mas Deus vai chamar, muitos dizem, esse povo vai ser chamado para onde? Para dentro da igreja. Bom, ao entendermos o que é igreja, como tem alguns vídeos já aqui neste canal, relatando sobre o que é igreja, a gente vê que as coisas são um pouco diferentes. Mas muito mais quando a gente vai para os profetas, profeta Isaías, profetas Jeremias, Zacarias, Ezequiel principalmente, a gente começa a ver uma outra situação. Mas então, o que eu estou fazendo com esse vídeo? O que eu quero falar? Exatamente porque por ter conversado com muitas pessoas, as pessoas dizerem que você precisa estar dentro da denominação para ser salvo, porque esta é a menina dos olhos de Deus. Eu me dediquei, eu estudei muito, né? Ouvi conselhos de pessoas sábias que têm entendimento sobre esse assunto também e me preparei para gravar. Então, estou aqui hoje de coração aberto querendo fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Se você chegar no final desse vídeo e não tiver nenhuma novidade, então você não precisa mais assistir meus vídeos porque realmente foi tempo perdido. Mas eu tenho certeza que não vai ser tempo perdido para você. E eu faço o desafio de você ver esse vídeo até o final para descobrir algumas coisas que eu vou estar dizendo aqui, esse material que eu separei. No final desse vídeo eu vou lhe fazer algumas perguntas e nessas perguntas você vai poder ainda ser destinado a outros vídeos que eu vou postar também, falando sobre um assunto que nenhum pastor, que nenhuma denominação nos dias de hoje prega. Este assunto que eu vou tratar com vocês aqui. Mas por mais que muitos não preguem, Paulo pregou e falou, só que por falta de entendimento, de estudo da palavra de Deus, dos profetas antigos, e pela pessoa dizer que Israel não é mais o povo de Deus, que foi rejeitado, até nessa fala muitos vão dizer, agora então ele virou judeu. Eu tenho certeza que muitos estão pensando isso. Mas eu te desafio, fique até o final do vídeo, assista os vídeos subsequentes, que no mínimo você vai conseguir enxergar coisas que ninguém te falou antes. Eu vou te mostrar somente com a palavra, sem nenhuma outra intervenção, tá bom? O primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 10 ao 17, que é Jesus explicando a parábola do semeador. Eu acredito que nada na palavra de Deus, nada na Bíblia está ali, foi colocado simplesmente por alegoria ou porque Jesus ou Deus quis usar desta maneira para interpretar. Nada. E a parábola do semeador também não está. Porque o ser humano é comparado à árvore que frutifica, que dá frutos. E assim sendo, nós somos comparados como árvore que frutificam, que no tempo certo recebe a chuva, e que dessa chuva faz brotar a erva verde, e desta mesma relva nasce e frutifica, e no tempo certo recolhe as suas primícias. E você acha que isso tudo está por acaso? Não está. Você pode acompanhar na palavra de Deus que tudo isso é profético. E muito importante conhecermos sobre todas essas coisas para entendermos as profecias destinadas para o tempo do fim. Sem isso, muitas coisas ficam bloqueadas na nossa mente, a gente não consegue discernir muitas profecias e o que Deus quis falar. Então esse primeiro texto que eu vou ler com vocês está tratando sobre a parábola do semeador. Eu vou pular a parábola do semeador, é Cristo explicando um pouco sobre essa parábola para os que questionaram a ele.
versículo 10 diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que ele falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então Jesus aqui está explicando sobre o momento presente que os discípulos estavam tendo contato direto com ele e não estavam compreendendo tudo o que Jesus estava falando. E hoje em dia isso se torna muito corriqueiro e comum, porque os estudos da palavra de Deus estão sendo entendidos muito superficialmente. O povo ainda está no leitinho, como diz Paulo nas suas cartas, e os entendimentos das profecias ficam muito superficiais, simplesmente no que é palpável. Por quê? Porque aquilo que não se compreende não se é buscado nas outras cartas. Então esse texto aqui, ele é muito relevante para nós entendermos isso. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem. Agora eu gostaria que nós fôssemos para João, no mesmo Mateus ainda, no versículo 34 e 35, 13 a 34 e 35 diz assim: Todas essas coisas disse Jesus a multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei as parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Nem isso daqui está aqui para brincadeira. Se você for para o livro de Gênesis, tem muita revelação. O livro de Gênesis praticamente é uma parábola para o tempo do fim. Se você não entende isso, nos próximos vídeos eu vou gravar sobre Gênesis e você vai ver coisas tremendas que Deus usa para revelar. Só que o povo só conhece a historinha de Adão e Eva e a criação do mundo. Será que é só isso que Deus tem para revelar? Não é só isso. Convido você então para nós irmos para o livro de João, no versículo 16, versículo 12 ao 13. E diz assim: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que lhe hão de vir. Esse é Jesus dizendo para eles. Quem é o Espírito da verdade? É o próprio Cristo, que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Vamos agora para um outro versículo, no livro de Isaías, capítulo 29, do 9 ao 19. O livro de Isaías é um livro que ele é fantástico, ele é tremendo, ele revela muitas coisas referentes ao povo de Israel e à restauração do povo de Israel quando Cristo voltar. E eu separei esse texto aqui porque fala exatamente sobre a cegueira espiritual do povo de Deus. Aí você vai me dizer, não, mas isso é do povo de Israel. É mesmo? Fica comigo até o final do vídeo então. Olha o que diz ali, capítulo 29, versículo 9 em diante. Estatelai-vos e ficais estatelados, cegai-vos e permaneceis
cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono e fechou vossos olhos, que são os profetas. Que profetas? Os profetas da Bíblia. Esses profetas estão selados. E vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, me responde. E você responde: não posso porque está selado, não sei o que significa. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Sabe, muitas vezes eu tentei mostrar coisas que estão dentro da palavra, somente da palavra de Deus, e a pessoa não sabia o que era. Não sei. Não sei, não entendo isso, nunca vi sobre isso. Por quê? Porque tem influências de livros que não estão na palavra. E isso desvirtua a mente. E é isso que Deus está dizendo aqui. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Porventura, dentro um pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Ok? Esta é a palavra do Senhor. Agora nós vamos ir então para o que diz lá em Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14. No livro de Hebreus, no capítulo 5, do versículo 11 ao 14, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, meu irmão, aquela palavra de Adão e Eva, de Abraão, um sermão que foi contado, sabe? É muito bom para aqueles que não conhecem. Perfeito? É muito bom conhecer toda a palavra, a história de Jesus, tudo, perfeito. Mas está na hora de acordarmos. Porque as profecias foram reveladas desde o Gênesis para nós. E a gente ainda quer ficar no leitinho espiritual. Está na hora de acordar. Porque as profecias, elas não estão reveladas só no livro de Daniel e Apocalipse, não. Elas estão em todos os outros livros. Que se você não compreender, muitas coisas estarão bloqueadas na sua mente. Muitas coisas estão bloqueadas na sua mente. Principalmente por preceitos que foram te ensinados desde que você era pequenininho, assim como eu. Por exemplo, que Israel foi rejeitado. Israel foi rejeitado. Olha, Israel foi rejeitado.
Ah não, o judeu não é mais o povo de Deus, Israel é rejeitado. É mesmo? Você sabe por que só tem o povo judeu na terra hoje? Assim como o povo instituído, estipulado, você sabe disso? A palavra revela, a palavra mostra. Você sabe qual é o povo que vai ser salvo? A palavra também mostra, o povo de Israel. Todo Israel será salvo. Qual Israel? O de sangue ou o da promessa? Te convido então para nós lermos agora o livro de Ezequiel, no versículo 2. Essa é uma mensagem dedicada para você. Essa mensagem de Ezequiel é para você. E você ouvindo essa mensagem, preste bem atenção. E a partir de agora comece sim a estudar a palavra de Deus com seriedade e encarar as coisas como Deus pede, com responsabilidade. Porque você sim faz parte do povo de Deus. Talvez você esteja no lugar errado, porque estão te ensinando leitinhos, não estão te dando comida sólida. Principalmente você está buscando com homens, sendo que Cristo é a palavra, e a palavra está aqui para que você saiba também. Te convido então para nós irmos a Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2 diz assim: Uma voz chegou para Ezequiel e disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são duros de semblante, obstinados de coração, mas eu te envio a eles. Ele dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, filho do homem, não os tema, nem tema suas palavras, ainda que haja sarças e espinheiros para contigo, e tu habite com escorpiões, não tema suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são o quê? Casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca, come o que eu te dou. Que semelhança nós temos essa de abrir a boca e comer? Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-me diante de mim, estava escrito por dentro e por fora nele. Estava escrito lamentações, suspiros e ais. Qual é a semelhança que nós temos disso? Lamentações, suspiros e ais. Apocalipse nós temos exatamente isso. Exatamente, então é uma tipologia. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, na minha boca era doce como mel. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz a minha palavra, porque tu não foste enviado a um povo de estranho falar e nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil cujas palavras não possas entender. Se eu a tais enviasse, eles me dariam ouvidos, certamente dariam ouvidos. Mas a casa rebelde de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é fronte obstinada, dura de coração. Mas eis que eu fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a fronte deles. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os tema, pois nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras, que te hei de falar, ouve-a com os teus ouvidos. Eia,
Pois vai ao cativeiro aos filhos do teu povo, e quer ouçam ou quer deixe de ouvir, fala com eles, e diz-lhes, assim diz o Senhor. Aí você pode me dizer assim, tá, mas isso ele tá sendo enviado para a casa de Israel, tu não tá vendo ali? Não é para nós. Ah, não é para nós? Então tá. Eu te desafio a assistir os próximos vídeos que eu vou postar aqui nesse canal, tá? Eu tenho uma missão com você, porque você faz parte do meu povo. Eu fui nascido e criado dentro dessa instituição. Nascido e criado dentro dessa instituição. Se você é de outra denominação, não tem problema, pode assistir esse vídeo. É de grande valia. Mas eu tenho um compromisso com você. Porque eu vou mostrar para você coisas aqui que seu pastor não te ensina. Teu pastor não te ensina. E eu não estou me engrandecendo não, porque eu também aprendi isso com outras pessoas. Eu só estou fazendo a vontade de Deus. Porque Deus mandou a gente ser atalaia e anunciar a verdade. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre as duas casas de Israel. Duas casas de Israel? Tá, mas isso daí é do povo judeu, você vai me dizer. É? Te desafio a assistir os próximos vídeos. E nós vamos falar sobre Efraim e Judá, a unificação do reino de Israel. Você já ouviu sobre essas coisas? Será? Isso tem importância para as profecias em questão, que já foram muito tempo tratadas? Isso tem muita importância. Então, antes de qualquer coisa, de criticar, muita gente me critica, assiste os outros vídeos que tem no canal, tem muitos vídeos aqui no canal. Muitos vídeos interessantíssimos de assunto que você não ouve dentro da denominação, tá bom? Te desafio a assistir os vídeos e principalmente acompanhe os próximos vídeos das duas casas de Israel. Será uma sequência de estudo muito importante. Eu te garanto que você não vai perder o seu tempo, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.